bem-vindos ao nosso primeiro webinar da MT Talks. O meu nome é João Cardoso, sou manager da MT Consulting, especialista em implementação de soluções de recursos humanos e com especial foco em SAP SuccessFactors. Queria desde já agradecer a vossa presença, espero que esta sessão vos seja muito útil e agradável. Antes de passarmos para o tema que nos traz aqui hoje, que é a gestão de salas virtuais em SuccessFactors Learning, queria também partilhar aqui convosco algumas das nossas referências na implementação de SAP SuccessFactors, sendo que contamos já com 48 clientes que utilizam o sistema de SAP SuccessFactors. Especificamente, face ao módulo de SuccessFactors Learning, temos também já 17 referências de implementação deste módulo de gestão da formação, onde fizemos uma implementação e onde também fazemos o acompanhamento da utilização do sistema no âmbito de suporte aplicacional. Passando agora para aquilo que nos traz aqui hoje, que é a gestão de salas de aula virtual em SuccessFactors Learning. Quero começar por fazer um enquadramento deste tema. Visto que, como todos sabem, ao longo dos últimos anos, as empresas têm sido aqui pressionadas por vetores de mudança, têm estimulado cada vez mais as áreas de gestão da formação a alterarem o paradigma por completo da gestão da formação e, especialmente, da forma como entregam formação e conhecimento aos seus colaboradores. Vetores estes, tais como a constante necessidade de digitalização da formação, quer seja pela adoção do e-learning ou por outras várias ferramentas de formação, que visam sempre promover uma maior eficácia e eficiência na passagem de conhecimento aos colaboradores, sempre numa ótica de promover um constante desenvolvimento do seu capital humano. Outros vetores é o aumento do contexto de teletrabalho. Como sabem, o teletrabalho tem sido cada vez mais utilizado pelas empresas para promover uma melhoria do work-life balance dos seus colaboradores, e se para muitas empresas o teletrabalho era ainda uma realidade remota, após agora a pandemia do Covid-19 passou a ser de um momento para o outro quase num dado adquirido, algo que tem levado aqui a desafios constantes junto das empresas, especialmente em arranjar mecanismos e ferramentas de comunicação entre os colaboradores e que obviamente impacta também diretamente a gestão da formação. O outro vetor é, obviamente, aqui a necessidade de manter a formação em sala ministrada por formador, na formação dada pelas empresas aos seus colaboradores, e todos estes vetores conjugados levam-nos aqui, então, para a óbvia necessidade de começar a explorar e a utilizar salas de aula virtual para garantir a entrega de formação ministrada por formador aos colaboradores em tempo real, mas à distância. Portanto, neste âmbito, o grande objetivo aqui da nossa sessão é explicar-vos que de forma simples e fácil conseguem gerir salas de aula virtual no modo de SuccessFactors Learning. A nossa solução assenta muito no aproveitamento e reutilização de ferramentas que as empresas já possuem, o que facilita muito a sua aplicabilidade, tais como aproveitar as ferramentas de videoconferência já utilizado para reuniões nas empresas, em que o único requisito aqui é que estas ferramentas permitam a geração de um URL de acesso ao meeting. E a nossa visão sobre isto é que, se podemos utilizar estas ferramentas de videoconferência para os colaboradores comunicarem entre si à distância, por que não utilizá-las também numa ótica de formação de salas de aula virtual também nas empresas. Portanto, isto aqui conjugado com o SuccessFactors Learning vai nos permitir esta gestão de salas de aula virtual. Contudo, nós estamos a crer que aqui o desafio não está na utilização propriamente dita de ferramentas de videoconferência pelas empresas, porque é algo que já é utilizado há muito tempo por todos. Estamos a crer que o desafio está, sim, na utilização destas videoconferências numa ótica de formação e de salas de aula virtual. O desafio está também aqui nas equipas de gestão de formação em comunicarem com os colaboradores esta nova forma de disponibilizar formação ministrada por formador em tempo real, mas à distância. Portanto, e é aqui, neste ponto da comunicação, que entra o SuccessFactors Learning.
Portanto, utilizando o modo de Success Factors Learning, já tem na sua funcionalidade de base a capacidade de gerir ações de formação em sala, que permite gerir todas as inscrições e tudo o que é necessário para a formação tradicional em sala. E conjugado com a notificação de e-mail de inscrição dos colaboradores na ação, queremos aqui que é possível, de facto, passar a gerir estas ações de formação, que vão ocorrer também em tempo real, como se fossem em sala, mas à distância, através de salas de aula virtual. Passando agora isto para termos práticos, numa lógica de step by step. Esta nossa solução tem como o step, que nós denominamos aqui de step 0, que é ainda feito fora do modo Success Factors Learning, passa por a equipação da formação gerar o respectivo URL na ferramenta de videoconferência da empresa, onde vai ocorrer a ação de formação. Step 1, aqui já em Success Factors Learning, criar a ação programada, portanto, o mesmo processo normal de criação de uma ação de formação em sala no sistema. Step 2, editar o template do e-mail de notificação de inscrição da ação que é criada, visto que essa ação em específico vai ser efetuada remotamente. Vamos aqui utilizar este e-mail de notificação da ação para explicar lá ao colaborador que aquela ação vai ocorrer remotamente, via sala virtual, e para partilhar também com os colaboradores inscritos o URL do meeting que vai ser utilizado para a execução da respectiva ação de formação. Por último, step 3, é inscrever os colaboradores nesta ação que criamos para que possam então receber a notificação de e-mail a confirmar a sua inscrição na ação, que é o que já acontece em ações de formação em sala normal, mas com a nuance que essa notificação vai também informar que essa ação em específico vai ocorrer numa sala de aula virtual e com a indicação do URL que o colaborador deve utilizar para aceder a essa mesma sala. Agora, nada mais do que ver isto na prática, vou então aqui passar para sistema, para vos demonstrar esta nossa solução no nosso ambiente de demonstrações de Success Factors Learning. Vou então aqui começar por aceder à página de criação da ação programada. Vou aqui clicar em adicionar nova ação programada. Até aqui o processo é todo idêntico, tal como se estivesse a criar uma ação de formação em sala normal. Tenho que aqui primeiro selecionar o curso para o qual vou agendar a ação programada, definir em que data e hora vai iniciar a ação e, lá está, também selecionar o formador que vai ministrar a ação de formação. Depois basta guardar e fica então criada a nossa ação de formação. Já estamos aqui dentro do registro da ação e está então concluído o step 1 da nossa solução. Step 2, editar o e-mail de notificação de inscrição do colaborador na ação programada. Para efetuar isso, temos que aceder aqui ao subseparador do e-mail de notificações e, entrando dentro desta página, temos então que aqui navegar até ao local onde se encontra o template de inscrição na ação programada, que é este segundo aqui, e clicar no link do Launch Editor para aceder então aqui à página de edição do template de notificação. Deixar aqui também a nota importante que o template de notificação que vos surge aqui é aquele template que está definido por default para notificar os colaboradores de inscrição numa ação programada. Portanto, aqui só tenho que identificar o local que consideram mais apropriado dentro do vosso template de notificação, onde colocar a informação de que esta ação vai ocorrer remotamente e também o URL de acesso à mesma. Tal como referi, o passo 0 era criar o URL de acesso ao meeting. Eu já tenho aqui preparado o meu URL e o texto introdutório. Vou fazer o respectivo copy-paste para o meu template e aqui está. Desta forma, ficamos então aqui com o texto a informar o colaborador que esta ação vai ocorrer remotamente, neste caso a título de exemplo via Microsoft Teams, e deverá utilizar o link abaixo para aceder à sala de aula virtual
no dia e hora agendado para o início da ação de formação. Portanto, é tão simples quanto isto. Temos que, obviamente, não nos esquecer de gravar a alteração e depois fechar aqui a pop-up de edição da notificação. Com isto, encerramos então o step 2 da nossa solução. Falta-nos o último step, que é inscrever colaboradores. Isso é feito aqui no nosso separador de inscrições. E, a título de exemplo, vou aqui inscrever um utilizador que tem associado o meu e-mail, para que eu receba na minha caixa de entrada o e-mail que editámos para vermos o resultado final aqui da nossa solução. Portanto, como veem, já temos aqui o nosso colaborador inscrito, portanto, o step 3 está também já concluído, e sendo que dentro de instantes vou já receber a notificação de e-mail na minha caixa de entrada. Enquanto aguardamos voltar aqui à apresentação, para fazermos então aqui o resumo, wrap-up desta nossa solução. Portanto, primeiro passo, step 0 ainda fora de SuccessFactors Learning, criar o URL da sala de aula virtual que vai ser utilizado. Step 1, já em SuccessFactors Learning, criar a ação programada. Step 2, editar o template de e-mail de notificação de inscrição da ação que criamos, para ficar com a informação de que aquela ação vai ocorrer remotamente, e também indicar o URL de acesso ao meeting que o colaborador deve utilizar no dia e hora para o qual a ação está agendada. E step 3, inscrever, obviamente, os colaboradores na ação de formação para que recebam a notificação de inscrição. Neste momento já deve ter recebido o e-mail de notificação, portanto vamos aqui abri-lo, aqui está ele. E, como veem, temos aqui o template de notificação de inscrição aqui da nossa demonstração, em que me informa que eu fui inscrito numa ação de formação, neste caso do curso Situational Leadership, e aqui na secção da informação do agendamento, em que me indica quando é que esta ação vai começar, temos então aqui o texto que colocamos a informar que esta ação de formação vai ocorrer remotamente via Microsoft Teams e com a indicação que devo utilizar o link abaixo para aceder à sala de aula virtual, onde depois lá vou encontrar, obviamente, o formador e os outros colegas que tenham sido também inscritos na ação de formação. Este então é o resultado final da nossa solução, como viram, bastante simples, rápido e fácil de utilizar, e desta forma conseguimos então aqui gerir ações de formação em sala, que ocorrem remotamente via sala virtual, garantindo que continuamos aqui a conseguir fazer a entrega de formação ministrada por formador aos colaboradores, mesmo à distância. Estamos a chegar ao final do nosso webinar, tal como prometido no início pela Lúcia. Guardamos aqui um espaço para perguntas e para que nós possamos esclarecer dúvidas que tenham relativamente a este tema. Portanto, Lúcia, não sei se já temos alguma questão para esclarecer dos nossos participantes. Não, neste momento não temos questões. Gostaria de perguntar à nossa audiência se querem submeter neste momento uma última questão para que o João possa esclarecer. Eu aproveito para esclarecer um tema, que, claro, uma questão que podem ter, principalmente os clientes que estão aqui presentes na sessão, que já utilizam o SuccessFactors Learning, porque, como perceberam, eu fiz aqui a demonstração desta solução já na nova interface da admin de gestão da formação, que saiu agora na última release de SuccessFactors, e provavelmente poderão ter aqui a questão se, tendo em conta que a antiga versão da gestão da formação ainda vai estar disponível até o final do ano, se, enquanto estiverem a utilizar essa antiga versão, podem também utilizar esta solução. A resposta é sim, ou seja, já na versão antiga da interface da admin da formação, já era possível editar o template de notificação específico de cada uma das ações, o que vos permite então colocar o URL de acesso ao meeting da sala de aula virtual. Temos aqui algumas questões. Há um dos participantes que indica que tem tido algum desafio de quando usam a formação através do Teams, têm tido dificuldade em confirmar as presenças em LMS. Ou seja, confirmar as presenças em LMS na sessão. Sim, aqui, de facto, desta forma, ou seja, em que o sistema de videoconferência
não está inteiramente ligado a SuccessFactors, esta solução só permite partilhar o link de acesso ao meeting, não permitindo o controle das presenças. De qualquer maneira, esse controle pode ser feito pelo formador que está presente na sessão. Isto porque o modo de learning tem uma página de formador disponível, em que aí o formador pode registar as presenças de quem esteve efetivamente presente na sessão. Deixar também aqui a nota de que existe também a possibilidade de integrar com o modo SuccessFactors Learning softwares de videoconferência. Por exemplo, o Skype for Business, o WebEx, o Adobe Connect, e se integrando e fazendo essa integração com esses sistemas de videoconferência, os próprios meetings são iniciados pelo formador a partir do sistema de SuccessFactors. E aí já é possível definir e controlar as presenças dos inscritos. Até é possível definir o tempo mínimo de participação na sessão para que seja registada a presença do colaborador na ação. Portanto, dessa forma aí é possível mas apenas com controlar as alguns fornecedores de videoconferência. O Teams... Exatamente. Apenas com o WebEx, o Connect ou o Skype for Business. E tem que ter depois a integração efetuada com o sistema, sendo que o próprio modo de SuccessFactors Learning já está preparado para ter integração com esses sistemas de videoconferência. Aqui, relativamente à questão de Teams, ainda não existe essa conexão? Ainda não, para já ainda não houve essa transferência dessa integração com o sistema de videoconferência de Microsoft. Neste momento, o sistema de Microsoft de videoconferência que tem integração definida com SF é o Skype for Business, mas tendo em conta que a Microsoft já fez agora o shift também para a cloud com o Teams, muito provavelmente a SAP vai incluir também no seu roadmap essa integração. Tem aqui uma questão relativamente ao controle de presenças e ausências, portanto é usar, para gerir as ausências e as presenças de informação, tem de se gerir sempre com as ferramentas existentes, portanto não há uma integração, a menos que fosse com... Sim, com o WebEx ou com o Adobe Connect. Sendo que o formador, tendo acesso à página de formador no sistema de SuccessFactors, consegue ele fazer o registro, o controle e registro de quem esteve efetivamente presente na sessão. E dessa forma consegue informar a equipa da gestão de informação logo diretamente em sistema, fica logo registado em sistema, de quem esteve ou não presente na sessão. Depois aí tirar o report. Tem aqui uma pessoa a dizer que efetivamente deve gerir com o Teams e com sessões de formação de 200 pessoas torna-se muito complicado. Efetivamente é verdade, mas para já com o Teams temos esta limitação. Temos aqui uma questão que acabou de ser submetida. Qual o programa de gestão de formação que utilizam? Gestão de formação, portanto, estávamos a falar do SuccessFactors LMS. Portanto, exatamente. Sim, esta é utilizando o modo de learning do SAP SuccessFactors. Portanto, todas estas abordagens que aqui referimos têm esta aplicação relativamente ao SAP SuccessFactors. Não sei se há aqui mais alguma questão que não tenha sido respondida, João, não sei se queres perguntar, eu acho que respondemos a todas. Eu acho que sim. Portanto, acho que, como indicámos, esta sessão tinha uma duração prevista até maior, fomos aqui bastante rápidos, porque queríamos efetivamente guardar algum tempo para as perguntas e questões. Estas sessões, a AMT Talks, têm sempre este ponto de vista de trabalharmos uma temática atual, pertinente, associada a uma ferramenta cloud que esteja no nosso portfólio. Desta forma, João, passa a palavra e depois eu fecho no final. Sim, queria também aqui agradecer novamente a vossa presença neste nosso primeiro webinar da AMT Talks. Tal como a Lúcia referiu, vamos ter mais sessões deste género, onde vamos partilhar aqui algumas dicas, tal como esta, de utilização dos sistemas SAP e de outros eventualmente. Portanto, obrigado pela vossa presença e espero contar com a vossa participação em sessões futuras. Muito obrigada, eu também. Eu gostaria de vos referir que podem visitar a nossa página para ver as próximas datas.
Iremos ainda enviar hoje um survey que gostaria de contar com a vossa participação numa perspectiva de recolhermos o vosso feedback a esta sessão e podermos continuar a trabalhar numa melhoria contínua, pelo que irão receber um link para procederem à resposta ao nosso questionário de satisfação da sessão. Muito obrigada e uma boa tarde para todos.